né? Como, a- as nossas conversas sobre geometria elas foram muito longas, 26, se não me engano. Então, a gente vai ter 3 encontros de revisão, né? Então, nesse nosso primeiro encontro, a gente vai falar um pouco sobre a parte de geometria plana. No nosso segundo, a gente fala sobre geometria espacial. E no último, a gente fala sobre geometria analítica. E aí, se der esses 3 encontros e vocês acharem que há alguma necessidade de algum outro, né? Daí vocês sinalizam que a gente tenta encaixar mais algum, e aí, se não conseguir encaixar dentro da grade, eu vejo o que a gente pode fazer. Aí, de qualquer maneira, eu vou estar sempre à disposição de vocês no WhatsApp, ligação, e-mail, que vocês acharem mais rápido vocês entrarem em contato comigo, tá? Eu vou que são as que lado que fizeram. E aí eu tentei pegar dentro dessa de vocês, tá bom? Da gente Gente, tá travado para vocês também? Cortou? Opa, problemas técnicos, peraí. Só um minutinho, tá, gente? Travou a internet dela e já tá voltando. Enquanto isso, o que vocês estão fazendo para descansar nessa reta final? Vocês estão descansando? Vocês estão estudando muito? Como que tá? Estudando em dobro? Tá no modo automático? voltei. Voltou. Boa, então, bora continuar. Tá, deixa eu. Conseguem ver minha tela aí? Sim, dá pra ver. Tá, beleza. Então, a geometria plana, como vocês lembram, eu acho que lembram, na verdade, a gente está falando de figuras, né? Ou, ou conceitos de algo que a gente consiga colocar no plano. Por exemplo, nessa nossa tela, dessa minha tela aqui, se eu desenhar essa figura aqui, se eu desenhar essa figura aqui, que eu não vou dizer o nome ainda, essa figura, ela está no plano, né? Porque aí eu não consigo ter altura, por exemplo, dessa figura aqui, porque ela está. É como se fosse um desenho na folha de papel, né? Então, a folha de papel de vocês, ela vai ser, ou a nossa folha de papel, ela vai ser o plano, e essa figura, ela está desenhada sobre esse plano. Então, se a gente pegar a folha de papel e colocar na altura da nossa visão, né? Como se fosse. Pega a palma da mão de vocês. O desenho está na palma da mão de vocês e vocês colocam ela na frente, a mão é, deitada na frente da vista de vocês. O que vocês desenharam na vocês não vão conseguir mais ver. Então, não vai ter, por exemplo, uma altura. Se a gente tivesse uma caneta, né? Por exemplo, um cubo, por exemplo. E aí tá em cima da mão de vocês. Se vocês fizerem esse mesmo movimento, vocês vão continuar vendo esse cubo.
porque esse cubo ele já não vai estar mais somente neste plano. Não sei se eu me fiz entender. Então, essa figura aqui, que a gente conhece como triângulo, é uma figura plana, porque eu só consigo colocar ela, desenhar ela nesse plano. Então, não tem altura, eu não consigo achar volume nela, então a geometria plana ela trata mais de figuras ou de conceitos nesse sentido. E aí, dentro da geometria plana, a gente começou com os conceitos iniciais de ponto, de reta, de plano, que eu não vou explorar agora, só para a gente tentar se situar do que a geometria plana ela trabalha de fato. Eu não vou nesses conceitos iniciais, porque a gente está tentando ser um pouco mais objetivo, e o conceito nu e cru, assim, na verdade, esses conceitos, eles não caem tanto assim no Enem. Então, é mais você fazer o entendimento para que você consiga resolver as questões um pouco mais elaboradas. E aí, um conceito bem importante é o conceito de ângulo. Então, a gente viu lá que se eu tenho duas semi-retas, então essas... Gente, as minhas retas, elas não vão ficar tão retas, mas imaginem isso. Um ponto qualquer, e aí esse ponto, ele vai ser justamente o local de encontro dessas duas semi-retas. Então, o ângulo seria esse espaço aqui em laranja, onde a gente vai ter que esse espaço aqui que eu pintei um pouco mais forte, vai ser o espaço do ângulo interno, né? Vamos imaginar dessa maneira. E esse espaço aqui por fora, que eu apenas tracejei, é o que eu vou dizer que é o meu ângulo externo. Um outro conceito bem importante que às vezes causa um pouco de dúvida, né? É sobre os ângulos em retas paralelas. A gente sabe que a reta é se eu tenho um conjunto de pontos que não está tão reto assim, e aí eu consigo traçar a linha por esses pontos aqui, eu chamo de reta. E como num plano eu tenho infinitos pontos, então eu também digo que a reta ela não tem fim, né? Então, se a gente for traçar tantos pontos quanto a gente quiser, eu consigo traçar o tamanho da minha reta, tanto que é também. E isso é reta, isso é uma reta, né? Então, retas paralelas são aquelas retas que não vão se encontrar em momento algum dentro de um plano, dentro do plano, dentro do espaço. Então, se eu traçar essa reta bem aqui, R, e se eu traçar essa reta S e dizer que essas duas retas elas são paralelas, é porque elas não vão se encontrar em momento algum, tá? Então, eu posso prolongar R aqui o tanto que eu posso prolongar o tanto que eu quiser, que em nenhum momento essas duas retas elas vão se cruzar. Então, duas retas paralelas e uma reta transversal, que eu vou chamar de T. Então, eu tenho duas retas paralelas RS e tenho uma reta transversal T. Mas por que essa reta transversal, ou essa reta T, ela é transversal às retas RS? Porque a reta T, ela só toca a reta E em um ponto e também só toca a reta E em um ponto. Então, duas retas paralelas e as retas são porque elas têm a mesma direção, têm o mesmo sentido, porém elas não vão se tocar em momento algum. E a reta T, as duas, porque ela só toca em apenas um ponto. Dito isso, a gente tem o que a gente chama de ângulos correspondentes
ângulos internos, ângulos alternos externos, colaterais internos, colaterais externos. Então, imagina que a gente, nesse formato aqui, né, a gente marque o ângulo A, marque o ângulo B, marque o ângulo D e marque o ângulo C. Isso em relação à reta T e reta E. E aí, vamos supor que a gente marque o E, o ângulo F, o ângulo H e o ângulo G. O que a gente percebe, né? Vamos ver, vamos tentar. O ângulo A, esse ângulo aqui, se a gente comparar com a reta R com a reta S, o ângulo A, ele está praticamente na mesma posição do ângulo E. O ângulo B, ele tem uma posição do ângulo F. E aí a gente pega os outros ângulos, né? A gente percebe que o ângulo C, ele está na mesma posição do ângulo G. E o ângulo D, ele está na mesma posição do ângulo H. Então, o que a gente percebe? Que há ângulos, né, que estão na mesma posição, quando a gente compara as duas retas paralelas, esses ângulos eu vou chamar de correspondentes, tá? Então, dois ângulos, ou ângulos em retas paralelas, são correspondentes quando eles ocupam a mesma posição. Isso a gente está falando fazendo a comparação das duas retas. Só que a gente observa também que se a gente for comparar o ângulo C com o ângulo E, né, a gente percebe que eles alternam de posição. Então, esse que está embaixo da reta R e o ângulo E, ele está em cima da reta S. Mas, de qualquer maneira, se comparados à reta T, eles estão internos à reta. Vocês conseguiram me compreender? Su? Oi, tô aqui. Tá normal, não travou, não. Sim, o pessoal tá mandando aqui, conseguiram. Beleza. Então, Vitória achou um pouco confuso. Como? A Vitória tem dúvida, ela achou um pouco confuso. Essa última parte, Vi? Ou desde o começo? Sim, a última parte. Tá bom. O que são ângulos correspondentes? Beleza. Aqui de novo. Como se fosse aquela mesma figura lá. Reta RS, reta T, ângulo A, B, C, D. Gente, se o desenho ficar feio, não vocês entenderem, vocês dizem, tá? Que eu tento melhorar aqui. Tá, se a gente for comparar, por exemplo, esse ângulo C bem aqui com o ângulo E, o que a gente percebe? Esse ângulo C aqui, ele está abaixo da reta R. O ângulo E está... Pensem só, a gente está falando, tentando definir os ângulos em retas paralelas. Então, a gente está sempre comparando a reta R com a reta S. Então, o ângulo C, ele está abaixo da reta R. O ângulo E, ele está acima da reta S. Então, a gente percebe que de posição, os dois ângulos em questão que a gente está comparando, eles estão alternando. Um está embaixo, um está em cima.
Então, daí a gente percebe que são ângulos alternos. Só que agora a gente tem que saber se eles são alternos internos ou se eles são alternos externos, tá bom? Então, se a gente for observar a posição da T, que é uma posição aqui, é como se a gente tivesse que dizer que aqui está para fora e aqui está para dentro. Eu coloquei um desenho, para fora e para dentro. Então, se a gente observar aqui o ângulo, o ângulo C aqui, ele está interno à reta T. E o ângulo ele tá, é como se fosse para fora da reta S. Só que observem aqui, o ângulo C e o ângulo E, eles estão na posição central das retas R e S. Melhorou, Vi? Você conseguiu entender melhor agora? Eu compliquei mais. Ela disse que sim, daí que ficou melhor. Beleza. Então, o ângulo C e o ângulo E, eu digo que eles são alternos porque alternam de posição, um está embaixo e o outro está em cima, e que eles são internos porque eles estão ocupando essa parte central, né, das retas R e das reta S. Agora, se a gente for observar o ângulo B e o ângulo H, se a gente for comparar esses dois, a gente percebe que há alternância de posição, porque o ângulo B está acima da reta R e o ângulo H está abaixo da reta S. Então, eles continuam sendo alternos aqui. Só que observa que eles não estão nessa posição de centro, do meio das duas retas que eu estou comparando, que é a reta R e a reta S. Então, eles estão externos das duas retas. Então, eu continuo dizendo que eles são ângulos alternos, porém, que eles são ângulos externos. Então, vamos recapitular o que a gente já tem até agora. A gente tem que dois ângulos, eles são correspondentes quando eles ocupam a mesma posição quando eu comparo as duas retas. Então, A e E são ângulos correspondentes, porque ocupam a mesma posição. O ângulo A ocupa essa posição na reta R e o ângulo E ocupa a mesma posição, só que na reta S. São ângulos alternos porque eles alternam de posição, um está embaixo e outro está em cima, e vai ser um ângulo alterno interno se ele estiver aqui, ó, no meio das duas retas que eu estou comparando, ou seja, das minhas duas retas que são paralelas. Então, alterno interno. Agora, se tiver por fora das duas retas que eu comparo, então vamos alterar uma outra classificaçãozinha, que é a última, que são os ângulos colaterais internos. Eu vou marcar aqui de vermelho. Então, se a gente for comparar agora o ângulo D com o ângulo E aqui, a gente percebe que eles o mesmo lado, que eles estão do mesmo lado aqui da minha reta, para mim está sendo a minha direita, quanto o ângulo E, só que observa, eles dois estão naquela parte do meio das duas retas que são paralelas. Então, eles são colaterais internos. Colaterais porque ocupam a mesma posição da reta T. No meu caso aqui, está sendo do meu lado direito. E são internos porque estão aqui na parte do meio das minhas duas retas paralelas, que é a reta R e da minha reta S. Por que eu estou frisando isso agora? Porque esse conceito, esse entendimento, e o ângulo, duas retas formam um ângulo de 45, um ângulo de 30.
exemplo, tá? E eles são alternos externos. Isso está no enunciado da questão, não está numa imagem. Então, se vocês não souberem o que são alternos externos, né, vocês não vão conseguir entender em que posição que estão esses dois ângulos, tá bom? Então, recapitulando de novo, os correspondentes ocupam a mesma posição nas duas retas paralelas. Alternos alternam de posição, um está em cima, outro está embaixo. Se ocuparem essa parte aqui central entre as duas retas paralelas, são internos. Se ocuparem essa parte de fora aqui, são alternos externos. São colaterais se estiverem do mesmo lado, se comparando em relação à minha reta transversal, que é essa reta TB aqui. Se os dois estiverem do lado direito, são colaterais. Se os dois estiverem do lado esquerdo, são colaterais. E se for um T interno, se estiverem no meio das duas retas paralelas, e vão ser externos se estiver nessa parte de fora, tá? Entendido isso, a gente disse também, isso relacionado a ângulos, né? A gente disse que tinha ângulo reto, que é quando a gente tem um ângulo formado por duas retas, segmentos de retas que são perpendiculares. Então, isso aqui é o ângulo de 90 graus. E aí a gente disse também que o ângulo ele pode ser agudo, se ele for menor do que 90 graus. Então, se isso aqui for menor do que 90, aí eu digo que ele é um ângulo. E se ele for maior do que 90, então se esse ângulo bem... Peraí, gente, que tá errado essa figura. Se ele for maior do que 90, ângulo. E aí, levando isso em consideração, se a gente já for jogar lá naquela questão dos quadrantes, a gente disse que uma volta completa é de 360 graus. Meia volta claro, se uma volta completa é 360, metade dela vai ser 180. Então, se essa parte de cima aqui que eu vou pintar é 180, e essa marcação aqui é justamente me indica a metade dessa meia volta, a gente consegue ver por essa, se comparando essas duas figuras, essa aqui de cima com essa aqui de baixo. E aí a gente vai... Isso você já mandou a lista para eles? Ah, eu achei que era para espelhar aqui. Peraí que tá... Tô enviando. Pronto, mandei nos grupos. Beleza. Agora deixa eu achar minha lista aqui de novo. Aí, a questão que a gente vai fazer agora é a primeira questão. Você vai espelhar a tela, daí, ou vai espelhar uma Também. Também? Beleza. Tava só achando aqui a questão para não ficar um monte de aba aí abrindo. Voltou a aparecer aí para vocês? Sim, tá espelhando. Tá.
Aí essa primeira questão do último simulado diz o seguinte: a imagem a seguir esquematiza a execução completa de um salto ornamental realizado com perfeição. E aí a gente tem a sequência de movimentos do, do salto da atleta, né? E aí pergunta pra gente o total de giros que essa atleta ela fez, né? Então, qual é se a gente seguir a sequência de giros que ela fez, qual é o ângulo final que a gente pode deduzir que foi formado, né? E aí eu vou pedir para vocês verem a questão, me dizerem o que vocês acham. E aí eu queria que vocês respondessem. E aí, o que vocês acham? Vocês concordam comigo que imagine que esse tracinho aqui seja atleta. Se ela faz isso daqui, ó. Isso, 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 isso e isso. Acho que é mais ou menos. Peraí. É isso, 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 isso. E aí, no final, ela desce na água nessa posição. O que a gente percebe? Que esses movimentos aqui, ó, ela pega isso, faz isso, 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 e esse movimento bem aqui, ela volta a ficar nessa posição. Então, se a gente estiver falando de giros, a gente está falando de graus, a gente percebe que ela deu uma volta completa. Então, nesse movimento, ela partindo daqui e chegando a esse movimento aqui, ela conseguiu alcançar 360 graus. Só que o que ela fez ainda? Partiu dos 360 graus, né? E aí ela ainda ficou nessa posição aqui, ó. Ou essa, tanto faz. Então, essa posição aqui completa que ela fez mais meia volta. Ela completou mais 180 graus. Então, no final de tudo, de todo o movimento que ela fez, ela conseguiu alcançar 540 graus. Vocês conseguiram entender essa questão? Ficaram com alguma dúvida? Estão mandando aqui no chat que aí entenderam, agora entenderam, tudo certo. Tá, beleza. Essa questão, como eu disse para vocês, foi lá no simulado que vocês fizeram. Espero que todos estejam aqui, tenham feito. A gente também falou, e a gente está falando agora de ângulo, né? Tá relembrando o ângulo. A gente também falou que num polígono, o que é um polígono? É uma figura que é delimitada por alguns lados. E esses lados eu vou chamar de arestas, né? Então,
esse, esse polígono Bianchi, que a gente chama de quadrado, tem os 4 lados paralelos, iguais, e que tem 4 ângulos retos. Isso aqui é um polígono. Por quê? Porque é uma figura que é delimitada por infinitos lados. Então, nesse caso aqui, por 4 lados. Onde cada lado que eu estou marcando aqui, eu vou chamar de aresta. E aí, os pontos de encontro desses lados, eu chamo de vértice. Se eu traçar um segmento de um vértice a outro oposto, então se eu marcar esse vértice aqui e traçar um segmento para o vértice oposto, para este outro aqui, eu acabo traçando a diagonal deste polígono. Tá, mas eu também digo que a soma dos ângulos internos de um polígono eu consigo achar pela seguinte expressão: n menos 2 vezes 180, onde esse meu n aqui, ele é relacionado ao meu número de lados. Então, eu quero saber quantos lados, qual é a soma dos ângulos internos de um polígono que tenha 8 lados. Então, eu vou somente jogar aqui na fórmula. Deixa eu colocar o 8 aqui e depois resolver as continhas. Mas isso é a soma de todos os ângulos internos. Mas se te questionarem quanto que equivale um desses ângulos internos. E aí você faz um ângulo interno, é a soma deles todos, dividido pela quantidade de lados. Daí você consegue achar somente um deles, e não mais todos, né? A soma de todos. Na questão 9 da lista, vou só, tá? Aí você vai acompanhar. A questão 9 é um pouquinho mais elaborada. Tem uma figura, abram aí, e aí ele diz que considerando apenas os ângulos internos de cada polígono que aparece nesse ladrilhamento, nessa figura, ele pergunta qual é o maior ângulo que pode ser encontrado. Daí a gente tem que analisar, ver que figuras, porque para que eu ache que eu saiba qual é o valor de um ângulo interno, eu preciso ver de que figura que está se tratando. Então, se a gente for observar aqui, a gente tem... Observem só uma rodelazinha desses aqui. Para compor essa figura, a gente tem triângulos, vê se vocês concordam comigo. A gente tem triângulos, a gente tem quadrados, a gente tem, nessa parte interior aqui, que é um pouco mais cinza, a gente tem um hexágono, ou seja, a gente tem figuras que são formadas por 3 lados, a gente tem figuras que são formadas por 4 lados, por 6 lados, e para geral, para ser formado essa figura em toda aqui de lado, a rodelinha, a gente tem um dodecágono, ou seja, a gente tem 12 lados. Então, para formar essa figura toda, a gente teve a composição de 4 figuras, né, de triângulos, quadrados, hexágonos e dodecágono. Então, para que eu saiba qual é o maior ângulo interno formado nessa figura aí, eu preciso achar o ângulo interno de cada uma delas, tá? Então, se a gente for jogar nessa formulazinha aqui, então, a gente vai achar que o ângulo interno do triângulo é de 60 graus. O ângulo interno de um quadrado é 90 graus. E faz sentido. Porque quando a gente desenhou bem aqui, a gente disse que o quadrado ele era uma figura com os 4 lados iguais.
os 4 lados paralelos e que tinha os 4 ângulos internos retos, ou seja, os 4 ângulos internos de 90 graus, tá? Então, um ângulo interno do quadrado é 90 graus, o ângulo interno do hexágono, imagine que isso aqui é um hexágono, é 120, e do dodecágono, que eu vou só escrever aqui como um D, é de 150 graus. Dala, mas como é que tu tá me dizendo logo os ângulos e eu não vi você fazendo cálculo algum? Eu usei essa fórmula aqui, ó. Eu só tô adiantando um pouco. Joguei primeiro nesta fórmula aqui. Aí depois que eu achei o meu SI, a soma dos ângulos internos, eu joguei nessa outra aqui, para que eu achasse um ângulo individual, tá? E aí, fazendo essa sequência, usando essa sequência de fórmulas aqui, a gente achou que o ângulo interno do triângulo é de 180 graus, ou é de 60 graus, e o que também faz sentido, tá? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus. Vocês concordam comigo que um triângulo, ora, se tem 3 lados, vai formar 3 ângulos. Então, se eu sei que a soma deles 3 é 180, então eu posso dividir 180 por 3, e aí a gente acaba encontrando que cada um deles é 60 graus. É de 60 graus. Então, das 4 figuras que formam aquele ladrilhamento que foi dado para a gente na questão, o maior deles é 150 graus. Ou seja, a resposta correta é a letra A. Conseguiram compreender? Alguma dúvida? Conseguiram lembrar do assunto? Tudo bem aí, Sussu? Tudo certo. Ah, perguntaram aqui. O maior ângulo é o do dodecaedro? Uhum. Exatamente. Exatamente. Aí observe, uma outra coisa que chama atenção nessa questão é que a gente tem que observar o todo. A figura que é formada é esse círculozinho aqui, que é assim, quase um círculo, né? Quase um círculo. E esse quase um círculo, ele é formado por outras figuras, tá bom? Então, é importante que a gente saiba interpretar as questões, tá? Então, observe, ele disse que, vamos lá, que era um ladrilhamento composto apenas de polígonos regulares, né? Então, observem que o ladrilhamento, ele não é só essa parte acinzentada do meio, ele não é apenas essa parte que forma um quadrado, que forma um triângulo. Então, observem que é esse círculo, como um círculo, essa figura que é quase como um círculo. E aí a gente observa e tem que ficar atento que essa parte de cinza, a parte em cinza também compõe o ladrilhamento, tá? Para a gente não deixar nenhuma informação fugir. Então, a gente lê a questão. Eu, particularmente, costumo anotar os dados da questão para ficar mais fácil, né? Mesmo que numa prova de vestibular, anotar os dados rapidamente, porque às vezes a gente lê a questão na primeira vez, a gente não entende, né? E aí precisa ler de novo. Então, às vezes você lendo a primeira vez e já anotando os dados, quando se houver a necessidade de uma segunda leitura, você já com os dados lá mais visuais, fica mais fácil a compreensão, tá? Mas isso é uma dica minha do que funciona comigo, mas aí vocês sempre, como eu sempre digo para vocês, vejam o que é melhor para vocês. O que fica melhor para o entendimento de vocês, o que fica melhor para
eficiência, digamos assim, quando a gente está falando de responder questões. Porque o Enem é isso também, né, gente? A gente é quase que um teste de quem consegue resolver mais questões, quem consegue interpretar mais questões, interpretar da maneira correta. E aí a questão, o outro assunto que a gente vai abordar agora, não tem questão aí na lista, mas que também é importante, que eu vejo que cai bastante, que é do teorema de Tales. E o teorema de Tales, oi, Posso te interromper para falar uma dúvida aqui da Cássia? pode falar. Pode. Meu raciocínio estaria correto Pode. se fosse no maior polígono e encontrasse o ângulo dele? Estaria perfeito. Porque, na verdade, na real, é isso, né? Eu não posso. Obviamente que se a gente falar comparar um triângulo, né? Para a soma dos ângulos internos, o número de lados ele vale, né? Ele vale, na verdade, é ponto norteado. No que tem mais lados, ele vai ter o ângulo, estaria perfeito. Assim, a matemática, ela 2 mais 2 é 4, né? Concorda com pelo menos vocês em quem é, por enquanto a gente concorda que 2 mais 2 é 4. Mas a maneira como eu vou encontrar esse 4, né, vai depender também da interpretação de cada um. Então, o modo como vocês veem a questão, se for melhor, for mais interpretação para vocês, e aí já fica critério. Sobre o teorema de Tales. O teorema de Tales diz que sobre um feixe de retas paralelas, se eu determinar retas transversais, eu vou ter segmentos proporcionais. Então, reta S, reta U, reta V, são elas. Sentido, na direção, porém não se vão se encontrar em ponto algum. E reta elas são transversais a essas retas que são paralelas. Focam nelas em apenas um ponto. E aí, um carinho, as retas que são paralelas, se eu determinar 2 retas transversais, eu vou ter segmentos proporcionais. Ou seja, esse segmento aqui, ele vai ser proporcional a esse outro segmento aqui. De igual modo, este segmento, ele é proporcional a este aqui. E aí lá, quando a gente está falando já quando a gente falou de semelhança, a gente falou de... Não foi comigo, mas eu acredito que tenha sido com o Renê, que vocês falaram sobre razão e proporção. A gente costuma dizer, né, que se aqui tivesse 2, se aqui tivesse 4, se aqui tivesse 3, se aqui tivesse 1, por exemplo. Números aleatórios, tá, gente? A gente poderia dizer que 2 estava para 4, assim como 3 estava para 1. Então, eu consigo ter segmentos proporcionais. Isso a gente vê também quando a gente está falando sobre semelhanças, né? Isso também a gente consegue recordar. Então, Tales, ele disse isso, que esse segmento, quando a gente tiver esse posicionamento de retas aqui, então, a gente vai conseguir ter segmentos que são proporcionais. Exemplo, se eu tiver feixe de retas paralelas, 2 transversais, e aí eu tiver que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, D, E, C e F, e aí esse segmento aqui foi equivalente a 6. Esse segmento todo aqui foi igual a 10, ou seja, o segmento DF. Se o desenho estiver confuso, gente, podem falar, tá? Então, AB é igual a 6, DF é igual a 10, e o segmento BC
é igual a 9. E aqui, D eu não sei, é X. Como é que vocês resolveriam isso aqui? E eu perguntasse para vocês, a gente tem essa figura, e a gente já está percebendo que pelo posicionamento das retas, a gente está falando de teorema de Tales. E eu perguntasse, gente, qual que é o valor de X nessa figura? Como é que vocês resolveriam? Alguma ideia? Deixa eu só dar uma dica aqui. O segmento DF é igual a 10. Mas observe, DE faz parte de DF. Se a gente for desenhar bem aqui, DF e DE. DE eu não sei. DF é igual a 10. Então, vocês concordam comigo que o segmento DE ou segmento EF, essa parte bem aqui, eu não sei quanto é que vale. Mas eu sei que se eu tirar X do segmento DF, eu consigo achar essa parte aqui. Ou seja, EF é igual a 10 menos X. Então, aí a gente já tem que essa parte aqui, que eu preciso saber também, que a gente está falando de segmentos que são proporcionais, então eu precisava achar qual era o valor, qual era o comprimento do segmento proporcional ao lado, ou dessa extensão aqui, da extensão BC. Então, eu vou ter que EF é igual a 10 menos X. Vocês entenderam o que eu fiz? Entenderam? Valeu. A Cássia mandou aqui 6 sobre 15, 6 sobre 15. Não sei se é sobre 15, é uma barrinha. Igual x sobre x mais 10. Tá, vamos lá. Vamos já ver, Cássia. Cadê o desenho? Vem aqui. Segmentos proporcionais, certo? E aí a gente falou que esse segmento aqui era proporcional a este segmento aqui era proporcional a esse, certo? E aí, observando essa figura aqui, então a gente vai ter seis, 9, 10 menos x e x. No resumindo, né, organizando é isso. E aí, Tales disse que esse segmento aqui é proporcional a este. Esse segmento aqui é proporcional a este. Então, se a gente for montar a proporcionalidade, a gente vai ter 6 está para x, assim como 9 está para 10 menos x. 10 menos x por quê? Porque ele me disse que essa reta aqui, ela tem medida 10. Mas não me disse quanto que quis medir esse segmento aqui, e não me disse quanto é que medir esse segmento aqui. Então, se eu comecei nessa parte de cima, eu chamei de uma incógnita qualquer. A gente geralmente usa o X porque é convencional, mas eu poderia ter um Y aí, eu poderia ter um A, um B, algo que me fizesse entender que eu não sei o valor. Então, se aqui é X e essa parte maior é 10,
Então, 10, se eu tirar o x desse 10, eu acho essa partezinha em verde. Joguei para a proporcionalidade que Tales diz para a gente. 6 está para x, 9, assim como 9 está para 10 menos x. E aí a gente tem essa igualdade aí igualdade de termos, né? De divisão de termos, né? Então tem a proporcionalidade. Então eu posso aplicar, que a gente diz, né, de meio pelos extremos, ou aquele xzinho que eu medi a possibilidade de multiplicação de um termo por outro. Então, o 6 vai multiplicar esse 10 menos x, e esse x ele vai multiplicar esse 9, tá? E daí é conta, né? 6 vezes 10 menos x é igual a 9x. E aqui a gente recai naquela distributiva lá que a gente aprende lá no comecinho, da gente entender o que é matemática, começar a fazer conta. 6 vezes 10, 60. 6 vezes x, 6x, igual a 9x. Equação do primeiro grau. Vou fazer de tudo para isolar o termo que tem a incógnita. Então, eu vou deixar esse 9 aqui. Eu vou deixar esse 9 aqui para a gente não deixar o termo negativo. Então, eu vou colocar 9x, vou passar esse x, ou menos 6x para o outro lado, e aí a gente vê que ele troca o sinal. Então, fica 9x mais 6x igual a 60. E aí, 9x mais 6x dá 15x, igual a 60. E aí, agora eu divido, né? Eu continuo deixando o x aqui. Agora, esse termo que multiplicava aqui meu x, ele vai para esse lado aqui, dividindo. 60 dividido por 15 é igual a 4. Então, esse meu segmento bem aqui, ó, qual era o segmento que ele tinha pedido no começo? O segmento DE, que tinha medida x. E aí, depois que a gente fez a continha, a gente achou que o x ele é igual a 4. Tudo bem, Cássia? Tudo bem, gente? Tudo certo, Dai. Isso é até 10h30, né? Isso, Beleza, mas eu vou tentar correr um pouquinho. tá bom. Falando agora sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Nem vou falar agora sobre as outras relações, mas eu vou especificar no triângulo retângulo. E aí a gente tem que as relações são que seno, cosseno e tangente. Essas são as relações. As demais são relações decorrentes, tá? Cossecante, cotangente e tudo isso. Se a gente está falando de triângulo retângulo, o que é um seno, criança? Mandaram aqui, a Cássia mandou no chat. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. E o que é o cosseno? É o cateto adjacente. Mandaram aqui, né? A Cássia também. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E tangente?
Tá, vou ajudar vocês. Cateto oposto sobre cateto Adjacente. Ela mandou aqui adjacente. também. Isso. Beleza, obrigada. Tá, mas a gente viu que é uma relaçãozinha assim que acaba, para quem, quando a gente não entende o porquê, acaba sendo como, meio que como uma decoreba, né? Digamos assim. Mas por quê? A gente está falando de um triângulo que são relações trigonométricas no triângulo retângulo, ou seja, no triângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? Se a gente tomar como base esse ângulo de 90 graus bem aqui, o que a Cássia disse? A Cássia disse que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas o que é a hipotenusa? Hipotenusa é o lado oposto até o ângulo de referência. No caso, meu ângulo de referência é o ângulo de 90 graus. Qual que é o meu lado oposto? É esse lado bem aqui. Que, querendo ou não, coincide com o maior ângulo do teu triângulo. Então, este lado aqui que eu estou colocando de laranja é a minha hipotenusa. E os demais ângulos, ou demais lados que compõem o meu ângulo, esse ângulo de 90 graus, eu vou chamar de catetos, tá? E aí, vai ser cateto oposto, vai ser cateto adjacente, por exemplo, se eu pegar um outro ângulo aqui e colocar ele como referência. Este lado aqui, este meu outro cateto, né, que é o que vai me ajudar para compor o ângulo, meu ângulo de referência, vai ser meu cateto adjacente. E o cateto oposto ao ângulo que eu usei como referência, no caso, esse ângulozinho em verde, vai ser o meu cateto oposto. Então, imaginem que aqui tivesse 9, 5, 3, números aleatórios. E aí ele perguntasse, esse tem um determinado triângulo que tem hipotenusa equivalente a 9, cateto, e os catetos equivalentes a 5 e a 3, e eu tenho, e desenhasse um ângulo alfa para vocês, e pedisse, eu quero saber qual é o seno. Então, vocês vão lembrar que, qual é o meu ângulo de referência? Meu ângulo alfa. O seno, o seno, ele é a relação de cateto oposto pela hipotenusa. Então, é a mesma, é como se fosse uma... e aí a gente vai ver que a minha relação vai ser 5 sobre 9, tá? Isso é em relação à hipotenusa, em relação ao meu ângulo de 90 graus. Uma outra coisa que eu ia dizer para vocês, sobre tangente. A tangente, quando a gente conversou sobre ela, a gente falou muito sobre que estava relacionado a índice de subida. Então, geralmente, quando tinha alguma questãozinha que era relacionado a decolagem de avião, eu joguei um aviãozinho de papel, qual foi a distância que ele alcançou, qual foi a altura que ele alcançou. E aí tinha muito a ver com tangente. Então, seno, cosseno, tangente, é super importante que a gente entenda qual que é a relação, o que que tem, o que que é um, o que que é um, o que que é o outro. A Cássia, ela já falou de pronto, que seno era cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno era cateto adjacente sobre hipotenusa, e que tangente era cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas, eu não lembrei as formulazinhas, mas se vocês lembrarem o que é cada um, já vai ajudar bastante vocês, tá? Deixa eu só ver uma questão bem que eu tinha separado e acabei desmarcando para a gente fazer. Sim, achei. A questão diz que um avião, ele levanta voo e segue em linha reta, formando um ângulo de 90 ou de 30 graus com o solo. E ele pergunta a que altura estará o avião depois de percorrer 4 quilômetros no ar. Vocês não entenderam nada. Está dizendo isso aqui, ó. Isso aqui é a altura.
Ele falou que percorreu uma distância de 4 quilômetros. Então, esses 4 quilômetros. E que é como se o avião tivesse saído daqui, ó. O avião é esse ponto bem aqui. O avião decolou. Isso aqui é o chão. Então, o avião com o chão formaram um ângulo de 30 graus. E ele percorreu uma distância de 4 quilômetros. E aí ele quer saber qual é a altura que esse avião ele alcançou depois que ele percorreu 4 quilômetros quadrados. Observem o seguinte, a gente tem um ângulo de referência. O ângulo de referência é de 30 graus. Então, o ângulo que a gente vai utilizar vai ser o de 30 graus. Daila, mas esse lado aqui, ele vai deixar de ser hipotenusa? Porque tu falou que a hipotenusa é o lado oposto ao meu ângulo. Mas observe que a gente está falando de triângulo. O nosso ângulo inicial de tudo é o ângulo de 90 graus. Então, a minha hipotenusa, o lado que eu vou considerar como hipotenusa, o maior lado do meu triângulo, o lado oposto ao meu ângulo de referência, vai ser o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Agora, a questão do se vai ter cateto oposto, se vai ser cateto adjacente, eu vou tomar como, se a questão me trouxer, vou tomar como referência o meu outro ângulo, meu ângulo, vou dizer alfa aqui, que pode assumir vários valores. Nessa questão, ele assumiu 30 graus, tá? Então, se ele está me pedindo a altura e está me dizendo que o ângulo de 30 graus, ele está bem aqui nessa posição, qual relação que a gente usaria? É a relação de seno, de tangente ou de cosseno? Me digam vocês aí. Seno, mandaria aquele chat. Exatamente. A relação de seno. Seno é o quê? Que a Cássia disse pra gente ainda cateto oposto sobre a minha hipotenusa. E eu tô usando seno porque a gente tem o lado oposto. Aí vocês observam o que vocês têm na questão, tá? Onde é que está o ângulo de referência de vocês? O que é que vocês têm? Ele está pedindo justamente o ângulo, ou o lado, que é oposto a esse seno, a esse meu ângulo de referência, porém, ele é um dos lados que compõe o meu ângulo de 90 graus, porém, é oposto ao meu ângulo de referência. E aí vocês têm o maior lado do triângulo de vocês, do triângulo retângulo. E o maior lado de um triângulo retângulo, a gente concorda que é a hipotenusa, que vai ser a hipotenusa dentro das minhas relações. Então, eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa. Qual é a relação que usa esses dois lados? Justamente do seno. Então, a gente vai tentar achar esse seno, cateto oposto. Eu não sei qual é o cateto oposto, então vai ser H, que é a minha altura, e eu tenho a minha hipotenusa, que é igual a 4. Observe o seguinte, também, né? 30 graus é um daqueles ângulos que a gente diz que é ângulos notáveis, né? Que é justamente aqueles ângulos que a gente tem cravado o valor da tangente, o valor do cosseno, o valor do seno, que tem naquela tabelinha. Pela tabelinha, o nosso seno, ele equivale ao meio, o seno de 30 graus. Equivale ao meio. E eu acabo tendo uma proporcionalidade aqui. E então eu posso usar aquela relaçãozinha de meio pelos extremos. Ou seja, 2 vezes H é igual a 1 vezes 4, que é 4.
Então, H é igual a 2. Então, a altura que esse avião ele alcançou percorrendo 4 quilômetros, 4 quilômetros, né, foi justamente de 2 quilômetros, ou seja, o nosso H aqui é igual a 2. Então, para vocês, se eu tivesse essa questão, para vocês saberem de pronto que se era seno, cosseno ou tangente que vocês teriam que usar, observem o que vocês têm na questão. Então, de acordo com o que vocês têm na questão, é que vocês vão conseguir ver qual relação é que vocês vão utilizar. Tudo bem? Tudo certo, Dai. Beleza. E a gente tem 15 minutos. Então, a gente já tentou relembrar sobre teorema de Tales, sobre a questão dos ângulos internos, que é interessante que a gente tenha claro na nossa cabecinha. E aí, um assunto bem importante dentro da geometria plana, importante e grande, é o assunto de área. Nesse assunto de área, a gente vai responder a questão 15. Achem aí a questão 15. Que a gente vai fazer uma relaçãozinha sobre a área de um triângulo. Não é um triângulo equilátero, é um triângulo qualquer. Na verdade, não é a questão 15. Deixa eu achar aqui. A questãozinha do catavento. Deixa eu achar ela aqui. Se alguém achar aí, é do catavento. Acabei me perdendo aqui. Ah, achei. A questão 8. A gente não vai ler todo o enunciado, tá? A gente vai só focar em algumas informações. Ele disse que ele tinha um quadrado, e aí ele fez conforme a figura 1. E a gente percebe que, à medida que ele foi usando a tesoura e fazendo esses cortes aí, ele conseguiu fazer 4 triângulos. Beleza. Quando ele fez o movimento da figura 2, ele continuou fazendo 4 triângulos. E aí, quando ele fez isso, então, quando ele fez esse corte da primeira figura, cada um dos lados desse, quer dizer, cada um dos lados não, os lados desse, a base desse nosso triângulo ficou ao mesmo tamanho do corte que ele fez, ou seja, de 8,5. Tudo bem? Então, 8 ficou de 8,5. Só que aí a gente percebe que o corte que ele fez, né, acabou gerando um triângulo isósceles, né, que a gente tem dos dois lados, tem dois lados iguais. E aí acabou que dois lados, tanto a base quanto a altura desse nosso triângulo ficou de 8,5 com esse corte que ele fez. Então, a gente lembra, deixa eu escrever, que um triângulo qualquer, a área de um triângulo qualquer, é base vezes altura dividido por 2. Se com aquele corte que ele fez com que tanto a base quanto a altura tivesse medida de 8,5, então a gente vai só
multiplicar aqui. O x dessa questão é entender quem é esse 8,5 na questão, tá? Então, vocês conseguem visualizar esse 8,5 como base e como altura? Porque a segunda parte ela é mais fácil, mas esse entendimento que eu quero saber se vocês conseguiram compreender. Galerinha. Tudo certo, Dai. Mandando aqui no chat. Sim, sim. Tudo bem. Tá. Mas eu vou repetir. Quando ele fez o corte da tesourinha, ele fez um corte de 8,5. Mas observa que ele fez uma dobradura que ocasionou na figura na figura 2. Então, aquele 8,5 bem aqui, então desse segue a linha da tesoura, quando ele dobrou, acabou ficando na posição da mão, dessa mãozinha. Então, acabou ficando com a altura, como se fosse a altura do triângulo, tá bom? Então, de base, que estava na figura 1, ficou como altura na figura 2. Só que não diminuiu nem aumentou em nada, só mudou a posição. Então, tanto a base quanto a altura são de 8,5. Então, jogando na fórmula, faço a multiplicação e divido por 2. 8,5 vezes 8,5 dá 72,25. Dividido por 2 dá 36,125 centímetros quadrados. Dai, a Valéria perguntou aqui no chat, tomando como referência os lados maiores possíveis? Tomando como referência? Isso, os lados maiores possíveis? Porque assim, do jeito que tá aqui na figura, o maior lado é a lateral. Não é? Porque se a gente tentar desenhar bem aqui. Era um quadrado. Quer dizer, imagine que isso é um quadrado. E aí, ele começou a fazer os cortes bem aqui, né? Fez esse corte. Esse corte é do mesmo tamanho deste, que é do meio deste. Beleza. Isso aqui foi 8,5, né? E aí, quando ele dobrou... Vamos tentar fazer isso aqui. Valéria, aí tu me disse que eu respondi, tá? A pergunta. Quando ele dobrou, essa parte aqui acabou ficando pra cá. Então, continuou ficando 8,5. Então, o maior lado desse, se a gente considerar esse triângulo aqui, o maior lado dele é esse. Certo? E aí, esse segmento aqui é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Então, querendo ou não, o maior lado, considerando essa primeira figura, o maior lado, tanto nesse, quanto nesse, quanto nesse, quanto nesse, vai ser esse bem aqui, ó. Agora, daqui, vamos tomar como... Deixa eu ver se eu consigo desenhar bem aqui. Como é que ficaria? 8,5, né? Então, ele vai pra cá. E esse é o maior que eu tinha, isso aqui, ele vai acabar sendo dividido em 2, né? Porque eu vou dobrar isso aqui, ó.
vou pegar... Gente, eu não sei se estou conseguindo me fazer entender. Vou pegar isso aqui, é como se eu tivesse dobrado, né? E aí, o maior lado para mim, agora, nessa segunda figura, seria... A gente está supondo que a gente não sabe medida, a gente está vendo só, vendo assim, por olho nu. Então, esse 8,5, nessa minha segunda figura, já depois de dobrado, já seria como se o meu lado... Cara, eu consegui te responder? Agora ela entendeu, Dai. E aí, a gente disse que a área foi de 36,125. Só que isso a gente está tomando como base só um triângulo. Então, só uma dessas partezinhas aqui do catavento, um desses triângulozinhos aqui. Só que a gente observa que ele fez 4 cortes e dividiu este quadrado em 4 triângulos. E fez a mesma coisa nesses 4. Então, para que eu saiba qual é a parte amarela, a área da parte amarela do catavento como um todo, basta que eu multiplique a área que eu achei em um desses triângulos, ou a área amarela desses triângulos, pela quantidade de triângulos que eu tenho. Ou seja, basta que a gente multiplique esse 36,125 por 4. Então, no total, que é o que a questão me pede, a área amarela do catavento, ela vai ser de 144,5, porque eu entendi o que é os dados da minha questão, né? Então a gente está falando de um triângulo qualquer, a área é base vezes altura, dividido por 2. Então eu entendi que uma hora um dos lados, né, o 8,5, ele era base e no segundo movimento ele se tornou altura. Não mudou nada, mas não mudou, eu não mudei a medida. Eu apenas, é como se eu tivesse trocado de posição. Então, quando eu joguei na fórmula da base vezes altura, ficou 8,5 multiplicado por ele mesmo, dividido por 2, que isso é da fórmula. E aí eu entendi que se a questão me impede a área amarela de toda a minha figura, de todo o meu catavento, então eu multiplico a área individual, né? Já que a gente estava falando de 4 figuras de 4 figuras iguais que formaram a maior do catavento, multipliquei por 4 e consegui encontrar a área amarela do meu catavento como um todo, que foi de 144,5. Alguma dúvida? Posso seguir? Gente, vocês tiveram alguma coisa, vocês podem falar, porque agora eu preciso que vocês me digam se estão entendendo ou não, até para me saber, que é o momento de revisão, se eu estou me fazendo entender ou não, se está faltando alguma coisa ou não. Tudo ok, Dai. A Gabi mandou aqui no chat. Tá. A questão 15. A questão 15, ela é um pouco parecida com essa daí. Por que é parecida? Porque também eu vou usar a área de triângulos. Porém, contudo, todavia, a gente vai ter deixa eu ver, algumas medidas diferentes. Por que eu estou falando isso? Porque eu sempre digo para vocês prestarem atenção, ou que a gente preste atenção, nas medidas que a questão nos dá. Se a gente for observar aqui, ele diz o quê? Considere cada peça triangular em 24 centímetros. Então, todas as medidas que ele me dá aqui no enunciado está em centímetros. Porém, quando ele chega na pergunta para que você marque a alternativa correta, ele te pergunta
quantos metros quadrados de tecido são necessários para a fabricação de 100 sombrinhas. Ou seja, ele te dá todo enunciado em uma medida, e quando chega na questão, para que você marque a alternativa correta ou não, ele te dá em uma outra unidade de medida, tá? E aí, como é que vocês fariam isso? Imaginem que eu diga, olha, eu tenho 24 centímetros e eu quero, só que eu quero a medida em metros. Então, quanto é que ficaria 24 centímetros em metros? Vinte e quatro centímetros em metros. Um metro. Um metro tem 100 centímetros. Um metro, 100 centímetros. E aí ele dá 24, né? 24 centímetros. Quer saber quantos metros que tem, né? Aí vocês que vão escolher. Vocês vão converter logo no início? Vão converter no final? Vocês que sabem. Quem está respondendo a questão é que sabe, né? Mas a gente concorda que nessa questão a gente tem que fazer uma conversão de unidades. Então, eu posso fazer x vezes 100 igual a 24. 24 vezes 1 é igual a 24. Então, x é igual a 24 sobre 100. Então, x é igual a 0,24. Ou seja, 24 centímetros equivale a 0,24 metros. Então, é necessário que a gente faça essa conversão aqui, tá? Tanto do 24 quanto no 15. E aí a gente eu vou ler rapidamente aqui a questão junto com vocês, que diz que um homem fabrica sombrinhas usadas no frevo, típica dança carnavalesca de Pernambuco. Ele confecciona as coberturas e as caixas e armações pré-moldadas de metal. No processo de fabricação da cobertura de uma sombrinha, ele encaixa 8 peças triangulares de tecido. Então, primeira informação, primeiro dado da questão, 8 peças triangulares. Isso vai ser importante que a gente vai precisar disso lá no finalzinho da questão. Então, 8 peças triangulares. Que forma no formato de um eneágono equilátero, cujo lado mede 15 centímetros. Então, um dos lados, 15 centímetros. E aí, esse é o formato. E ele fala que cada peça triangular tem 24 centímetros de altura. E quer saber quanto de tecido vai ser necessário para a fabricação de 100 sombrinhas. Pela figura, a gente já percebe que a gente está falando de triângulos. Ele não especificou que era triângulo equilátero aí. Então, eu posso usar a fórmula normal, que a gente utilizou anteriormente, de área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. E aí a gente tinha que que a altura do triângulo, a altura que eu vou chamar de H, era 24 centímetros. E aí a gente converteu e viu que os 24 centímetros era o que? Mesma coisa de 0,24 metros. E aí ele me disse também que o lado do triângulo, ele equivale a 15 centímetros, que também é 0,15 metros. Então, eu posso agora jogar na fórmula. A base é o quê? 0,15 vezes 0,24 dividido por 2. Então, a área
ela vai ser 0,036 dividido por 2, que vai ser 0,018. A gente acabou a questão? Não, a gente não acabou a questão. Porque ele diz para a gente, na verdade ele não diz, a gente consegue perceber que tem 8 triângulos aqui, tá? Então a gente achou áreas de apenas um deles. Então eu preciso multiplicar esse 0,018 por 8. E quando eu multiplico por 8, aí eu encontro 0,144. A gente acabou? Não, a gente não acabou. Mas observe bem aqui que o 0,144 é uma das alternativas. A gente poderia acabar marcando essa alternativa. Se a questão não tivesse me dizendo que vão ser fabricadas 100 sombrinhas. Então, eu ainda preciso multiplicar esse 0,144 por 100. Então, a quantidade de tecido, quando eu faço essa multiplicação, né, eu acabo encontrando 14,4. Então, a quantidade em metros de tecido que vai ser necessário para a fabricação desse quantitativo de sombrinhas é de 14,4. Então, observe que a gente tem dados, que se a gente ignorar algum deles, a gente vai acabar marcando a questão errada, tá? Então, nesse caso aqui, se a gente não tivesse se atentado, a gente acabaria marcando 0,144. Acharia que estávamos corretos, porque é uma das alternativas. Então, eu sempre digo para vocês, espero, que nem tudo possível de vocês também, vocês tenham o máximo de atenção nos nos dados da questão, para que a gente não deixem passar, não acabe interpretando a questão errada, acabe interpretando até a questão certa, né? O raciocínio está correto, só que porque ignorou algum ou outro dado, acabe marcando a alternativa incorreta. Sobre geometria plana, porque a área é muito grande, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. O meu contato, todos vocês têm. Vocês têm o meu contato. Então, o que vocês tiverem ainda de dúvidas, resolvendo alguma questão, o material vai ficar com vocês, porque a gente vai usar nos outros 2 próximos encontros. Tem o gabarito embaixo, mas de qualquer maneira, se vocês não entenderem alguma passagem, vocês podem estar falando comigo, vocês sabem disso. E sobre a área, é muito grande, mas de qualquer maneira, se vocês forem tentar refazer isso, Gabi. E aí, quando tiver alguma dúvida, quando estiverem fazendo. É que eu tô, agora sim que eu tô vendo o chat aqui, eu estanquei aqui na minha fala. Vocês podem estar falando comigo, tá bom? Mas de geometria plana a gente vai parar por aqui, até porque já deu o nosso horário. E eu também vou ter aula depois. E aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem, tá bom? Aí, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre geometria espacial. Se nesse material não tiver questão, eu vou trazer algumas outras. Se vocês tiverem alguma sugestão de dinâmica para os 2 próximos encontros, vocês também podem estar falando comigo. Ah, Dália, eu quero que tu coloques umas questões e a gente tente resolver. Beleza, a gente traz mais questões. Mas se estiver tranquilo para vocês também, a gente segue. Tá bom? Então, no próximo encontro vai ser sobre geometria espacial. E no último vai ser sobre geometria analítica. Então, nesse nosso próximo encontro, se vocês já quiserem ir adiantando as questões que estão aí, podem ficar à vontade também, se pensarem em alguma coisa, alguma outra maneira, a gente compartilha o conhecimento. E dúvidas, crianças, podem falar. Não fiquem com vergonha, porque esse é o momento. E eu espero realmente que vocês
consigam fazer uma boa prova, mas não só a prova, né? Mas que vocês consigam reter todo e qualquer conhecimento possível, tá bom? Então, valeu, meu povo. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês.